Fraternais saudações, dignos irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala, da cidade de Pirenópolis, no interior de Goiás, é o Frater Cassiano Camilo Compostela. E nesta oportunidade, dignos, vamos responder a uma pergunta que nos foi posicionada aqui na caixa de comentários em nosso canal. O que é a maçonaria e a Rosa Cruz e como ingressar, como se afiliar à maçonaria e à Rosa Cruz? Eis o tema e a substância deste nosso vídeo hoje. Sejam todos sempre muitíssimo bem-vindos. Claro, antes de entrarmos nessa temática, recomendo que você curta este nosso vídeo, que você assine e também se subscreva nas notificações deste nosso canal. Tudo isto auxilia o crescimento desse nosso veículo de comunicação. Vamos lá, dignos, direto ao ponto. O que é a Rosa Cruz e maçonaria? Já tivemos um vídeo especificamente sobre rosacrucianismo, foi o vídeo de número 1, isso em aproximadamente ali agosto ou setembro do ano de 2020. Foi quando nós especificamente iniciamos os vídeos aqui neste nosso canal. E lá expliquei um pouco da história, do contexto, das organizações, das fraternidades que compõem isto que nós chamamos de Rosa Cruz. Vamos lembrar que a Rosa Cruz não é propriamente uma ordem, não é uma fraternidade, um grupo em especial, mas a Rosa Cruz, e vou falar sobre maçonaria na sequência, é um movimento iniciático. Esse movimento iniciático que teve o seu início ali exatamente nos idos de 1614, 1615 e 1616, com o lançamento de 3 manifestos, o Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis e Casamento Alquímico de Christian Rosekreutz. Isso ali na Europa, mais propriamente na França e na Alemanha. A partir do lançamento destes manifestos, que reuniam princípios de magia, de cabala, de teurgia, de hermetismo, de gnosticismo, de neoplatonismo, é que nós vamos ter o nascimento propriamente da Rosa Cruz. E esta movimentação iniciática, místico-filosófica se desdobrou em diferentes organizações. Antes de 1614, nós não temos propriamente notícias historicamente verificáveis da existência do rosacrucianismo. O rosacrucianismo, portanto, é um grande movimento que abarca diversas organizações, dentre as quais podemos aqui citar, por exemplo, a Fraternidade Rosa Cruz do Brasil. Sim, existe uma fraternidade que funciona lá na cidade, tem a sede lá na cidade do Rio de Janeiro, na Tijuca, já tive a oportunidade de visitar. Eu estou hoje aqui gravando esse vídeo da cidade de Pirenópolis, em Goiás, mas vai existir também a Rosa Cruz, a Fraternidade Rosa Cruz de Max Heidel, é uma outra organização norte-americana. Existe a Rosa Cruz Cabalística, criada em 1888, exatamente, por um grupo de iniciados que circundava a figura de papos. Alguns dos senhores certamente ouviram falar ou leram algo de papos, junto com Stanislas de Guaita e principalmente com o Marquês Stanislas de Guaita, e também ali com Joséphine Péladan e Augustin Chabozot e outras tantas figuras de proeminência à época. Uma das organizações mais conhecidas aqui no território brasileiro e das mais populares no mundo é a chamada antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a MORC. A MORC foi propriamente organizada no seu sistema atual pelo frater Ravel Spencer Lewis, que criou propriamente o sistema moderno ali em agosto de 1915, para sermos precisos. E essa organização do Dr. Ravel Spencer Lewis se espalhou por todo o mundo e constitui o que nós chamamos de Rosa Cruz AMORC. No entanto, não existe só a AMORC, não existe só a FRA, não existe só a Rosa Cruz Cabalístico, a Rosa Cruz do Brasil, mas, dignos irmãos e irmãs, existem dezenas de movimentos rosacrucianos dos mais diferentes. E estes movimentos, eles são estes movimentos internos ao movimento maior, essas fraternidades, essas organizações, estas ordens, são tão legítimas quanto quaisquer outras. E esta legitimidade não é posicionada sob um CNPJ, não é posicionada sob uma personalidade histórica em especial, e sim baseada nos princípios fundamentais que
que conduzem, que inspiram as suas ações e os seus movimentos. Enfim, a Rosa Cruz, para respondermos a pergunta, vamos lembrar que nesse contexto histórico nós estamos falando sobre o que é Rosa Cruz, o que é maçonaria e como se afiliar. Então vamos tentar resumir aqui mais ou menos em 10 minutos esse processo. Então, das Rosa Cruzes citadas, falamos do movimento, falamos das organizações e agora como os graus dos ensinamentos se propõem. O que você aprende propriamente na Rosa Cruz? Bem, questões de desenvolvimento pessoal, em especial de desenvolvimento astral, de desenvolvimento psíquico, de direcionamento da energia particular, assim como também sobre história, sobre fisiologia, enfim, sobre uma série de princípios herméticos, cabalísticos, esotéricos, ocultistas. Cada ordem vai ter o seu próprio programa de estudos. Eu mesmo faço parte de algumas, não de uma, mas de algumas organizações esotéricas rosacrucianas. Vamos lembrar que a Golden Dawn também, falamos da Golden Dawn aqui no outro vídeo em nosso canal, não especificamente, mas en passant. E a Golden Dawn, por exemplo, é também um movimento rosacruciano, né, visto que traz no seu bojo os princípios fundamentais do rosacrucianismo. Pois bem, dignos irmãos e irmãs, se você deseja conhecer as organizações citadas, basta procurar, hoje isso é perfeitamente possível e fácil, aqui nos meios de comunicação da internet, essas ordens que citamos aqui, e para se afiliar é só entrar em contato com estas organizações e estas vão lhe passar os graus fundamentais, todo o passo a passo de como progredir, porque essas organizações trabalham com graus. Veja que na Ordem Rosa Cruz cabalística nós vamos ter 4 graus fundamentais, na Amorque nós vamos ter 12 graus fundamentais, na Fra nós vamos ter 7, então cada organização tem a sua própria metodologia de ascendência através dos estudos, de ascendência nas práticas e nas vivências. Então esta é a recomendação. Apenas homens podem entrar para as ordens Rosa Cruz citadas? Não. São ordens em geral absolutamente livres, tanto homens quanto mulheres, o que não vai acontecer na maçonaria, vamos já falar sobre isso. Recomendo, se você está assistindo até aqui, que você deixe na caixa de comentários as suas sugestões para os próximos vídeos, enfim, que curta este nosso vídeo, que assine as notificações, que ative o sininho, tudo isso é importante, dignos, e compartilhe nos seus grupos espiritualistas, se for do vosso desejo. Então verifiquemos, dignos, que estas organizações rosacrucianas aceitam tanto homens quanto mulheres, desde que sejam maiores de idade, livres e independentes, que tenham um mínimo de condições de acompanhar os estudos, enfim, e as contribuições, existem também contribuições físicas ou financeiras para que essas organizações possam manter a sua administração, mas estas costumam ser mínimas para que a estrutura das organizações elas se mantenham ao longo do tempo. Portanto, são ordens absolutamente abertas e fáceis de encontrar, dignos irmãos e irmãs. Maçonaria. Vamos lá. Maçonaria é também é um movimento, não é uma organização. Tal como o rosacrucianismo, que é um grande chapéu, um grande movimento que abarca e engloba diferentes organizações, a maçonaria também é um movimento. Tanto é assim que nós vamos ter diferentes ritos maçônicos. E os ritos maçônicos nada mais são do que tradições específicas sob linguagens próprias na manutenção de uma tradição. Em suma, todos os ritos, todas as lojas, todas as tradições maçônicas são de natureza fraternal, são de natureza filantrópica. E o que significa filantrópico? É aquilo que se dedica ao auxílio dos demais, a auxílio do avanço, do progresso, da construção do comunitário. Ao contrário do rosacrucianismo, que possui uma natureza um tanto quanto mais mística, esotérica, filosófica, a maçonaria, embora também englobe e traga consigo estes elementos, ela vai possuir uma natureza um tanto quanto mais social, fraternal, dinâmica e de convivência. Portanto, cabe a você verificar, e é um dos pontos que vejo também quando faço a leitura das mãos, quando observo a psicosfera particular, para onde o indivíduo ele se inclina melhor, se para uma organização mais mística,
mais esotérica, ou se para uma organização de natureza mais exotérica, de uma natureza um tanto quanto mais social, fraternal e ativa. E estes são os elementos que caracterizam a maçonaria, que é mais ou menos antiga, tão antiga quanto o próprio rosacrucianismo. Nós vamos ter o nascimento da maçonaria com as corporações de ofício medievais, em que você tinha ali na Idade Média, né, aquelas corporações de ofício dos vidreiros, dos pedreiros, dos arquitetos, dos tecelãos, enfim, dos herbalistas, que tinham fundamentalmente 3 graus, a saber, aprendiz, companheiro e mestre. Estes 3 graus progressivos dentro de um determinado ofício, eles foram incorporados à própria maçonaria, que por sua vez é um desdobramento de uma corporação de ofício em especial, que é a corporação de ofício dos arquitetos, a corporação de ofício dos pedreiros. Tanto é assim que a simbologia maçônica não está sob a égide da rosa e da cruz, mas sob a égide do compasso e do esquadro, sob a égide da construção, sob a égide da arquitetura sagrada, da geometria sagrada. Estes são os elementos fundamentais do próprio rosacrucianismo, da maçonaria. Enquanto no rosacrucianismo, dignos irmãos, nós temos a figura de Christian Rosekreutz como mito iniciático fundamental. Na maçonaria nós temos o mito de Irã Abif, associado à figura de Salomão. São mitos iniciáticos, mas não propriamente históricos. É importante que saibamos separar o que é história, verificável cientificamente, objetivamente, documentalmente, daquilo que propriamente é um mito iniciático, uma lenda que traz um ensinamento efetivo, mas de forma alegórica. Efetivo na sua substância, mas alegórico na sua forma. Então são elementos distintos. Por isso que algumas pessoas podem até contestar, poxa, mas a maçonaria é muito mais antiga, o rosacrucianismo remonta a processos muito mais antigos. Aqui não estamos falando sobre mito iniciático, mas sim sobre elementos historicamente referenciados. E a maçonaria nasce aí, a partir das corporações de ofício medievais, que vão se desenvolvendo filosoficamente com o ingresso de cabalistas, alquimistas, neoplatonistas, enfim, de filósofos dos mais diversos, ao longo, por exemplo, da própria Renascença, né, e nos anos subsequentes. Tanto o rosacrucianismo quanto a maçonaria trabalham em lojas dentro dos seus ritos. Vejam, ambos são movimentos, todos têm os seus ritos, ou seja, as suas tradições específicas, embora os princípios fundamentais sejam os mesmos, e ambos os movimentos e ritos trabalham sob a égide de lojas. E lojas são organizações celulares que integram indivíduos praticantes daquela tradição. Veja que esse termo loja não é porque vende-se alguma coisa nestas localidades, nestes núcleos de prática, mas é simplesmente porque tem-se ali como uma espécie de coven, uma espécie de círculo de prática e de vivência dentro de um ritual, de um sistema administrativo organizado e especificamente direcionado àquele rito. Esse termo loja advém até das corporações de ofício, porque nas corporações de ofício não apenas se produzia algo, como também se vendia algo. Então, o local onde se praticava a arte das corporações de ofício era também onde se vendiam os produtos remanescentes ou os produtos resultantes daquela mesma tradição. Não, a maçonaria não tem nem nada a ver com pacto com o diabo, não tem nada a ver com conspirações mundiais, não tem nada a ver propriamente com sacrifícios humanos ou de qualquer natureza animal. A maçonaria é uma nobre fraternidade de natureza esotérica e exotérica, fraternal, filantrópica, filosófica. E sim, na medida em que os indivíduos também integram estas organizações, levam consigo as suas imperfeições. Então, obviamente, que nós vamos encontrar, tanto na maçonaria quanto no rosacrucianismo, momentos históricos de imperfeição, em que, enfim, se assumiu esta ou aquela atitude política, se influenciou desta ou daquela maneira os processos propriamente mais sociais. Sabemos que na história do Brasil,
Na história da América Latina, na história das Américas, na história do mundo, a maçonaria teve uma atuação muito forte, né? Hoje em dia, ela é mais discreta e este é um termo importante, não são organizações secretas, são organizações discretas, que têm ali um processo um tanto quanto mais silencioso, um tanto quanto mais recolhido de manifestação. Perfeito? Sim. Como ingressar na maçonaria? Falamos sobre a história, falamos dos seus princípios, bem como também explicamos sobre as lojas e sobre os graus, lembrando dos 3 graus fundamentais. Claro, dependendo do rito, você vai ter mais graus. Os 3 graus fundamentais de toda e qualquer maçonaria: aprendiz, companheiro e mestre. Mas no rito, digamos aqui, de Mêmfis Mizraim, nós temos 97 graus, que é um rito que traz elementos mais egípcios, elementos de natureza mais místicas. Então, é um rito específico. Nós vamos ter o rito aqui mais atuante no Brasil, dignos, escocês antigo e aceito. Esse rito escocês antigo e aceito vai ter 33 graus. E nós temos ritos de York, rito do letroado, de direitos humanos, enfim, dos mais diferentes ritos. Se você deseja ingressar na maçonaria, aí é um pouco mais difícil. Por quê? Porque não basta você se apresentar como um candidato, não basta expressar junto a um organismo afiliado qualquer a sua vontade de ingressar. Faz-se necessário um convite. Na maçonaria nós temos algumas outras restrições, então você tem que ser convidado para entrar para a maçonaria. Então, se é do vosso desejo integrar esta organização, se você sente isto como um chamado, um vocare, uma vocação, intuitivamente, procure conhecer indivíduos que frequentem a maçonaria, se associe a clubes propriamente em que você possa encontrar indivíduos desta natureza e verifique se de fato os caminhos vão se abrindo para que assim se faça. A maçonaria, ela também vai possuir uma outra restrição quanto ao gênero. Alguns ritos, como manutenção da sua tradição antiga, ainda limitam os números de membros apenas aos homens. Isto também vai acontecer no rito escocês antigo e aceito, e alguns outros ritos apenas homens podem ingressar. Entretanto, para você que está aqui acompanhando este nosso vídeo, é importante posicionar, digno irmão, assinante desse canal, que acompanha e que nos auxilia. Vejamos que existem ritos já, hoje em dia, em que nós temos o misto, né, chamados ritos mistos, em que homens e mulheres integram os ritos maçônicos, assim como vão existir também maçonarias exclusivamente femininas. Então, sim, hoje em dia é perfeitamente possível que se mantenha essa frequência, que se mantenha esta afiliação independentemente do gênero. Tal como na Rosa Cruz também vão existir contribuições para a manutenção de todo o processo ritualístico, administrativo, por vezes aluguel de lojas, aquisição de bens, etc. Tudo isso é importante também. Então, tanto na Rosa Cruz quanto na maçonaria, nós vamos ter esse processo de afiliação. Estes 2 movimentos, e por isso os incluí aqui neste vídeo, depois vamos falar sobre outras coisas, teosofia, logosofia, eubiose, antroposofia, em outros vídeos, mas colocamos estas 2 organizações aqui porque estas são como que irmãs que caminham lado a lado ao longo dos séculos. E tanto a Rosa Cruz quanto a maçonaria bebem das mesmas fontes. Em geral, quem frequenta, quem pertence a uma, tem maior facilidade, também pertence e frequenta a outra organização, ao outro movimento. Dignos irmãos e irmãs, quem vos falou aqui foi o Frater Cassiano Camilo Compostela sobre maçonaria e rosacrucianismo. Até o nosso próximo vídeo. Gratidão.